Nós vamos iniciar a nossa conferência de hoje, tá? Eu quero agradecer aos convidados que vieram aqui para compor essa mesa e pedir desculpas porque realmente o tempo é muito curto e não dá para todo mundo falar o que deveria. E 10 anos realmente é muita coisa para ser dita, né? Então eu espero que os convidados entendam a situação. Nós temos ainda o nosso palestrante de hoje e o que a gente vai assistir agora. Bom, o tema da nossa palestra é Planejamento, Políticas Públicas e Controle Social. Para compor a mesa, nós temos aqui o professor Aécio Alves de Oliveira, que é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade do Ceará, mestrado e doutorado em Sociologia também pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professor associado 4. Atua nas áreas de Economia Ecológica, como já falou, sobre a luta dele para tocar o curso aqui, né, o curso de Economia Ecológica. Bom, atua nas áreas de Pensamento Econômico Marxista, Economia Solidária, também desenvolve pesquisa nos temas Mundo do Trabalho, Reestruturação Produtiva, Macroeconomia Kalekiana, Financiarização da Economia e Economia Solidária. Bom, e o nosso conferencista de hoje, eu quero convidar José Celso Cardoso Júnior, economista pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, com mestrado em Teoria Econômica e doutorado em Desenvolvimento, ambos pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Desde 1996 é técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, tendo sido coordenador da área de Trabalho e Renda e do Boletim de Políticas Públicas Sociais, Acompanhamento e Análise. Diretor adjunto de Estudos e Políticas Sociais e diretor de Planejamento, Monitoramento e Avaliação do PPA 2012-2015 na Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Tem produzido estudos, pesquisas aplicadas e assessoramento governamental direto em temas do trabalho e proteção social, além de Estado, instituições e planejamento estratégico governamental. Igualmente, nessas áreas, tem sido professor em cursos no IPEA, ENAP, ESAF, TCU, entre outros. Bom, vamos começar a nossa conferência com a fala inicial do professor. Se quiser dizer mais alguma coisa. Não, só para dizer o seguinte, a gente fez um acerto ali, eu e o Celso, que ele falaria 40 minutos aproximadamente, claro. Eu vou dar um toque nele aqui, então, e depois a gente abre o debate, né, para algumas questões e tal, para todo mundo ficar à vontade para falar. Pode falar no púlpito ou... Porque está gravando, né? Vai ter microfone móvel? Pronto, vai ter microfone móvel para quem quiser fazer. Em nome do professor Fernando Pires e do professor Aécio, eu queria cumprimentar toda a comunidade da Universidade Federal do Ceará, agradecer pelo convite, estou muito honrado e muito emocionado também por estar participando desse evento, que é um evento comemorativo, um congraçamento, não é? Em termos dessa realização, que sabemos não é fácil, não é de pequena monta. Tudo que a gente tenta fazer que envolve o coletivo e que envolve uma perspectiva crítica, como mencionou o Aécio, e que envolve uma perspectiva propositiva, como está no DNA do observatório, né? Uma perspectiva humanista, como está no DNA desse observatório, nós sabemos que não são realizações triviais, né? É um esforço pessoal muito grande que se despende nesse tipo de empreendimento, né? É um envolvimento emocional, inclusive, muito grande, né? Para além de profissional, né? Mas que dá frutos, né? Que alimenta uma reflexão, que amalgama conhecimento e pessoas em torno dessa ideia positiva, né? E que hoje, finalmente, está podendo dizer que dificilmente será revertida essa iniciativa. Né? Uma iniciativa dessa, que consegue chegar aos seus 10 anos de existência, dificilmente sofrerá um revés. Né? Por quê? Porque o DNA já contaminou a comunidade acadêmica, já contaminou, no bom sentido, evidentemente, não é? O leque de atores que se importa com essa iniciativa,
não é? O conjunto de alunos que tem nessa iniciativa uma referência para a sua formação, inclusive acadêmica e profissional, uma ponte para a sua inserção no mercado de trabalho. Então, é o tipo de coisa que é difícil agora de ser revertida, felizmente. Não é? Então, nós só temos aqui que nos congratular com a iniciativa, parabenizar pelo esforço, pelo envolvimento de todos, não é? E desejar vida longa, não é? Ao Observatório. De certa maneira, a apresentação que eu vou fazer aqui reflete um esforço parecido com esse, né? Porque também há exatos 10 anos, em 2005, começamos no IPEA um processo de reorganização da própria instituição, no sentido de alargarmos o escopo de atuação do órgão e de incorporar temáticas novas no campo da pesquisa, no campo da investigação científica, no campo do assessoramento governamental, que são as grandes atividades, né, institucionais do IPEA, né, e conseguimos criar uma diretoria que hoje se chama Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, Instituições e Democracia, responsável pela reflexão e produção e publicação de temas ligados a essa grande problemática do planejamento, das políticas públicas, da participação, do controle social, da democracia, enfim. E também estamos nessa mesma toada, completando praticamente 10 anos agora também de existência. E sabemos o quão difícil é esse empreendimento, e, por outro lado, o quão gratificante é chegar a esse momento com esse acervo de reflexão, de conhecimento, de pessoas, de projetos, de pessoas interessadas, etc., que é isso que, no fundo, mobiliza e nos move nessa direção, né? Bom, eu vou ter que pedir ajuda, tem um aparelhinho para passar? Você pode passar para mim? Bom, veja, eu vou fazer aqui uma espécie de um pupurri aqui, de uma série de questões que estão tomando conta dessa reflexão nossa lá. Já como presente de aniversário dos 10 anos do Observatório, eu trouxe uma série de exemplares dessa produção para o professor Fernando, inclusive um CD, um kit com alguns CDs que reúne o grosso dessa produção. São mais de 50 livros publicados nesse período, sobre temas variados, e no momento agora estamos no meio desse projeto que se chama Política e Planejamento no Brasil Contemporâneo, não é? E que procura justamente fazer uma reflexão contemporânea, mais atualizada e prospectiva sobre o tema e a agenda do planejamento governamental no Brasil e na América Latina. Então, é um projeto que está sendo feito, inclusive, em parceria com o ILPS, que é o Instituto Latino-Americano de Planejamento Econômico e Social, vinculado à CEPAL, em parceria com vários órgãos da administração federal, vários ministérios, que têm iniciativas interessantes nesse campo, em parceria com universidades, não é? A própria UNB, a Unicamp, a Universidade Federal do Rio, o Segov, que é o Centro de Estudos de Governo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, algumas outras universidades Brasil afora. Já deixo, obviamente, o convite para que o Observatório faça parte dessa rede. Estamos agora dando sequência ao projeto, que é um projeto ambicioso, como vocês veem, e que tem ainda uma perspectiva aí de 3 anos, pelo menos, pela frente, para tentar mobilizar a inteligência nacional e conseguir levar a cabo esse conjunto de coisas, não é? Pode passar, por favor. Então, isso que eu vou apresentar aqui agora, na verdade, vai ser uma espécie de grande resumo ou de algumas questões que estão pautando um pouco esse debate. Bom, desde logo, dizer que essa reflexão está feita dentro de 2 grandes norteadores, né? Ou 2 grandes constrangimentos gerais, por assim se dizer. O primeiro é que é uma reflexão feita dentro do modo de produção capitalista. Nós estamos tentando olhar a experiência brasileira e as possibilidades e limites da atuação governamental dentro do modo de produção dominante, né? O modo de produção do capital. A segunda restrição ou constrangimento de partida é que isso está circunscrito ao caso brasileiro, né? A nossa intenção é olhar essa especificidade ou essa função governamental pensando a história brasileira, as possibilidades brasileiras em termos do seu horizonte de desenvolvimento no século XXI. Né? Por favor. Então, rapidamente, eu quero apenas mencionar para vocês o seguinte.
Essa relação, que não é uma relação trivial de ser comentada aqui em poucos minutos, entre Estado, planejamento e desenvolvimento, ou de modo geral entre Estado e desenvolvimento, não é? Ela tem, no caso brasileiro, uma história própria, né, particular, uma literatura toda escrita em torno dessa relação, que talvez a gente possa resumir nesses grandes ciclos, né, dessa relação. Né? Num período de pós-guerra até o final dos anos 70, você teria o que os economistas e grande parte aí da literatura sobre o pensamento social brasileiro chama de período áureo da relação entre, né, Estado e desenvolvimento, olhado pela ótica economista, ou até mesmo economicista, né? Ou seja, a capacidade do Estado se organizar junto com os atores privados e implementar um projeto de transformação do país, né? De transformação da estrutura produtiva do país, que é o grande projeto de industrialização que tomou conta do país durante esse período. Né? Mas esse período é caracterizado pelo nascimento e ascensão do planejamento, que nós chamamos hoje de técnico burocrático, né? Impositivo. Né? Por quê? Porque é um planejamento de tipo de gabinete, não é? Feito a poucas mãos ou a poucas cabeças, né? Sem envolvimento praticamente nenhum da sociedade. Né? É uma coisa impositiva, de cima para baixo, tem um teor altamente autoritário, né? Esse formato original, com consequências que hoje conhecemos bem. Né? Posteriormente, vivenciamos um período chamado de declínio dessa relação, não é? Estado e desenvolvimento, marcada por uma crise econômica profunda, não é? E por um desmonte do Estado e dos seus aparatos de planejamento, gestão, etc., não é? Como bem sabemos. Agora, por outro lado, essa é uma caracterização que também, mais uma vez, os economistas, mais economicistas, costumam fazer do período, né? Olhar pelo lado da trajetória de crescimento da economia. Né? Porque quando a gente olha pelo lado mais da configuração política e social do país, nós não temos, ou não podemos classificar a década de 80 como uma década perdida, e nem tampouco a década de 90. Né? Por quê? Porque justamente é um período que se combina, de um lado, crise econômica, não é? De outro, está associado ao processo de reemergência, de reinstitucionalização da sociedade, da comunidade política, não é? Da comunidade civil, com o fim da ditadura, transição democrática, etc. Que culmina com a Constituição de 88, que é um avanço institucional importante de se mencionar nesse período. Né? E a questão de pesquisa sobre a qual nos debruçamos, então, nesse projeto agora que eu mencionei, diz respeito ao período recente. Né? Segundo o que, desde 2003, né, ou de 2003 para cá, até 2013, sobretudo, estaríamos ou teríamos vivido um certo momento de retomada virtuosa dessa relação entre Estado e desenvolvimento. Né? Uma reemergência do protagonismo do Estado, né, para a agenda do desenvolvimento, para a mobilização da sociedade e dos atores econômicos de modo geral, não é? E o que nos fazia colocar essa questão e essa interrogação, não é? Que permanece. Né? Esse é o desafio da pesquisa, né? Elucidar um pouco melhor esse período e essa questão. Né? Ou seja, esse período recente que vivenciamos representa, né, ou representou um momento de retomada positiva e virtuosa dessa relação, né, entre Estado, planejamento e desenvolvimento, ou não. Né? Por favor. O curioso é que isso é uma coisa curiosa quando a gente vive em Brasília, trabalha em Brasília e se relaciona com os órgãos de governo, sobretudo no nível federal, né? Porque existe essa constatação geral, né? Que mesmo dentro do governo, né, em ministérios, até mesmo o Ministério do Planejamento, em secretarias e órgãos que supostamente existem para pensar e aplicar o planejamento, né, entendido aqui como uma função precípua, indelegável, intrínseca do Estado, né, mesmo nesses meios parece reinar uma descrença generalizada nessa função. Né? Aliás, hoje, falar desse assunto hoje, com o conjunto de notícias que circularam hoje na imprensa brasileira, chega a ser quase uma afronta, né, à realidade. Né? Porque no mesmo dia de hoje aconteceu o seguinte: a aprovação pela CMO, que é a Comissão de Orçamento da Câmara, né, a aprovação do projeto do PPA 2016-2019,
e, ao mesmo tempo, a manobra, né, golpista em torno da eleição da comissão que vai julgar o impeachment, feita às escuras, né? Como sabem, vocês todos que acompanharam as notícias ao longo do dia, sabem que essa comissão foi julgada hoje, definida hoje a partir de um artifício que remonta à própria ditadura, né? Ou seja, pelo voto secreto e não pelo voto aberto do Congresso. Mas, enfim, então falar de planejamento, né, de participação, de controle social nesse dia de hoje é quase uma afronta ou quase um ato de resistência, por assim se dizer, a justamente o contexto e ao momento político que estamos vivenciando. Mas eu atribuo essa descrença ao planejamento como função de Estado capaz de organizar, ou de melhor organizar, né, a ação pública para o desenvolvimento, né, há 3 grandes fatores que estão ali listados, né? Aproximadamente 30 anos de desmonte, né, do Estado, de modo geral, e, em particular, das instâncias, dos instrumentos e da cultura pública de planejamento, algo que já foi mais presente na realidade da administração pública brasileira, sobretudo, né? Uma crença, no meu modo de ver, equivocada na superioridade do livre mercado como mecanismo distribuidor de renda, não é? Ainda mais num contexto como que foi aqui mencionado já pelo professor Fernando, não é? De domínio transnacional das grandes corporações privadas que enfraquece o poder dos Estados nacionais, a capacidade e a autonomia, ou até mesmo a soberania dos Estados nacionais em exercitar o seu poder de política pública, o seu poder de agenda, não é? Uma crença, no meu modo de ver, também equivocada, né, na imensa dificuldade prática, como sabemos, mas argumentam os pessimistas, né, na impossibilidade lógica, né, de se organizar de uma forma melhor e mais efetiva essa institucionalidade do planejamento e da própria gestão pública, né? Embora considerado uma função meritória e necessária, porque não tem quem seja contra no discurso a uma organização mais efetiva e eficaz, né? Mas dizem esses pessimistas que isso seria algo de uma complexidade institucional e política para além do próprio domínio humano, não é? Ou seja, é algo que ninguém discorda de ser importante, mas nós temos que assumir a nossa incompetência em relação a organizar de um modo melhor a forma de atuar do próprio Estado, né? Agora, a contradição e o paradoxo desse período é esse, de que, a despeito dessa descrença, né, generalizada, o período recente foi um período que conseguiu, de uma maneira não totalmente consciente ou deliberada, mas conseguiu organizar de uma maneira virtuosa um conjunto de políticas públicas numa determinada direção, né, numa direção que até então não havíamos vivenciado no país, né, uma direção que combinou, como eu vou mostrar na frente, uma certa retomada do crescimento econômico, uma certa retomada da capacidade de crescimento econômico, por um lado, né, com uma certa capacidade de redistribuir a renda e a riqueza nacional, né. Isso é uma combinação não só virtuosa do ponto de vista da agenda mais geral de desenvolvimento, mas eu diria que uma combinação difícil de ser obtida por obra e graça das forças de mercado, né. É uma combinação, inclusive, rara na história republicana, não só brasileira, como de toda a América Latina, né, como eu vou demonstrar. Quando nós pegamos a história dos PPAs recentes, né, de 2004 para cá, nós vemos que várias dessas políticas foram anunciadas desde o seu início, né? Ou seja, houve um esforço dos governos recentes, em nível federal, sobretudo, de vocalizar uma pauta de transformação econômica e social que dependia da ativação, né, de algumas políticas públicas em particular, né, no campo da inclusão social, no campo da estruturação do mercado de trabalho, valorização do salário mínimo, né, redução da vulnerabilidade externa, né, o próprio fortalecimento da democracia e da cidadania, o investimento em infraestrutura, né, esses temas foram ocupando a agenda pública, né, a agenda governamental, foram mobilizando os atores numa determinada direção, e essa sequência foi se repetindo ao longo desse período, e mais uma vez, inclusive no PPA, que hoje foi
é aprovado nessa comissão do orçamento, né, da Câmara dos Deputados, né, relativo ao PPA 2016. Vamos para frente, por favor. Quando a gente olha retrospectivamente, a gente vê que houve uma certa retomada da capacidade de crescimento com distribuição de renda, motivada ou estimulada por meio de 3 grandes vetores, né, principais. Um primeiro vetor chamado de fortalecimento do mercado interno, pode passar, ativado por um conjunto de políticas públicas ligadas à valorização do salário mínimo, sobretudo, mas outras políticas de transferência de renda, expansão e diversificação do crédito, etc. Né? Um segundo vetor de expansão dos investimentos em infraestrutura, pode passar, que se deu por meio de uma ativação de políticas próprias para esse segmento, né, das quais o PAC é o exemplo mais bem acabado, né, um programa Minha Casa Minha Vida no campo habitacional, a ativação dos bancos públicos para mobilização de recursos ligados a políticas de infraestrutura e de expansão de capacidades produtivas de modo geral, né, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, não é? E, por fim, uma certa expansão do investimento, né, na ampliação da capacidade exportadora, sobretudo de recursos naturais, né, commodities puxados pelo efeito China, no início da década de 2000, e depois um movimento que tendeu a se arrefecer, né, mas uma série de políticas foram mobilizadas nessa área. Então, esses 3 vetores, em conjunto, geraram, como resultado dessa década, 2003, 2013, esse resultado combinado, né? Retomada da capacidade de crescimento em níveis não tão elevados, mas superiores ao que tinha sido a taxa de crescimento da economia nas últimas 2 décadas, nas décadas de 80 e 90, aliás, o dobro praticamente, com redução das desigualdades sociais e regionais em termos simultâneos, né? Aí tem 2 slides que eu simplesmente vou deixar para vocês aí depois olharem, que é um desdobramento do anterior, porque esmiuça política por política a contribuição de cada uma delas nesse arranjo. Vamos passar. Aqui tem essa derivação feita ou traduzida em grandes números, em termos do esforço que foi feito, não é, pelo Estado brasileiro nesse período, para não só reorganizar o Estado, né, mobilizar as capacidades do Estado e os seus instrumentos de planejamento, gestão, etc., nessa direção da retomada do crescimento com redução das desigualdades. E esses números, eu não vou passar eles aqui porque não daria tempo de apresentar tudo, mas vocês vão poder ver quando o PowerPoint aqui circular, que são números que mostram um aumento da capacidade do Estado de mobilizar a sua energia numa determinada direção, né, que é de expansão de capacidades produtivas e de expansão de cobertura das políticas sociais de modo geral, né? Ao fim e ao cabo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que quando, na década de 2000, houve essa retomada do crescimento com um vetor redistributivo importante, né, se voltou a falar sobre desenvolvimento econômico, né, no debate acadêmico, inclusive, no debate político, na grande imprensa, etc., de um jeito diferente do que havia sido o debate sobre desenvolvimento até então na história brasileira. Né? Se vocês se recordam dessa literatura, não é? Ou estão estudando ela no momento, quer dizer, vocês vão se lembrar do seguinte, quer dizer, nos anos do pós-guerra, né, anos 50 e 60, havia um debate sobre desenvolvimento que associava desenvolvimento, em grande medida, a crescimento econômico. Né? Desenvolver, nos anos 50, no debate corrente, era ativar os vetores de crescimento do PIB, né? Via industrialização, basicamente. Né? Mas a questão ambiental não estava presente no conceito de desenvolvimento. A questão social não estava presente, a não ser como variáveis derivadas, secundárias da agenda de desenvolvimento. Os anos 70 colocaram em pauta, no caso brasileiro, a questão da democracia, né? Um grande embate em relação ao modelo de crescimento em que se colocava a discussão sobre o fato de que não bastava crescer, era preciso crescer, mas em regime democrático. Isso acabou redundando na transição que tivemos, né? E
e na instauração de um processo ainda em construção e consolidação da nossa democracia. Mas nos anos 70, 80, culminando com a Constituição de 88, né, se colocou na agenda nacional a questão da chamada dívida social, né, ou seja, o fato de que o Brasil havia crescido sem distribuir renda, pelo contrário, crescido concentrando renda. E isso precisava ser revisto na nossa agenda do desenvolvimento. A Constituição de 88, de certa maneira, é um momento crucial por conta disso, porque ela representa a tentativa de o Estado ser mobilizado para esse objetivo, não é? De combinar crescimento com redistribuição de renda, com o resgate da dívida social histórica do país. Então, quando entramos na década de 90, nós tínhamos pelo menos 2 grandes entendimentos sobre o que era desenvolvimento econômico. Era crescer, mas crescer em contexto democrático, respeitando as garantias e os direitos civis, políticos e sociais, e era crescer enfrentando a questão da pobreza e da desigualdade, né? Ou seja, enfrentando a questão social de modo geral. Os anos 90 começam com o quê? Com a Rio 92. Né? É quando a questão ambiental começa timidamente a entrar na agenda governamental e na própria agenda do desenvolvimento. Passados 20 anos, Rio mais 20. Poucos avanços em termos críveis, né, em termos concretos, mas uma grande mobilização em termos da institucionalização de uma ação do Estado nessa área. Você não tinha um Ministério, por exemplo, do Meio Ambiente, que você tem hoje. Você não tinha recursos humanos, orçamentários, tecnológicos, comunicacionais voltados para essa área. Hoje você tem, né? A ponto de que agora, nessa semana que passou, na COP21 em Paris, o Brasil provavelmente tenha sido o país que apresentou a proposta mais ousada de redução da emissão de CO2 dentre os países que estão ali representados, né? E demonstrou também, por meio do documento oficial que foi a essa conferência, a possibilidade concreta de se combinar crescimento econômico com redução, não apenas da desigualdade social, mas redução da emissão de CO2. Algo que, dos marcos do capitalismo, é um desafio imenso de se fazer, né? E isso, concretamente, aconteceu no Brasil por conta de uma série de políticas que foram ativadas nessa direção ambiental, né? A começar da redução importante no quesito desmatamento das áreas de fronteira, Amazônia, Cerrado, que ainda existe, né, de Cerrado, né, Pantanal, etc. Então, a agenda ambiental entrou na discussão sobre desenvolvimento nos anos 90 e tende a se aprofundar daqui para frente, né? E outras questões. Então, para resumir, o que eu estou dizendo é que o tema, a agenda do desenvolvimento, que foi colocada à discussão nos anos 2000, é uma agenda de desenvolvimento muito positiva, muito interessante, muito promissora do ponto de vista das nossas potencialidades como país, como nação, como sociedade, porque colocava essas questões, né? O reconhecimento de que o desenvolvimento não se confunde com o crescimento econômico, não é apenas, mas é preciso estabelecer uma trajetória de crescimento compatível com o fortalecimento do mercado interno, estruturação do mercado de trabalho, algo que, de certa maneira, aconteceu nos anos 2000, com erradicação da miséria e redução das desigualdades, com sustentabilidade produtiva, ambiental e humana, com aperfeiçoamento das próprias instâncias representativas, participativas e deliberativas da sociedade, né? E com respeito e garantia das conquistas e direitos republicanos e democráticos. Essa agenda do desenvolvimento veio à tona. Ela se consubstanciou no debate público da primeira década dos anos 2000 de uma maneira muito interessante, muito promissora. E eu acho que é essa agenda que está agora em risco com a crise que estamos vivendo no momento. Então, não se trata apenas de uma crise econômica conjuntural ou uma crise fiscal. Essa é a parte fácil de resolver, por incrível que pareça. O que está em risco agora não é isso, porque isso é uma bobagem contábil, para dizer a verdade. O que está em risco agora é essa agenda do desenvolvimento, né, que combina elementos de inclusão com elementos de aprofundamento da própria democracia.
Bom, eu vou resumir tudo isso que eu falei nesse gráfico, né, que é o resultado dessa combinação de políticas desses anos 2000. Ou seja, uma combinação virtuosa e inédita na história republicana brasileira entre crescimento da renda per capita e redução da desigualdade no mundo do trabalho, medida pelo índice de Gini. Duas coisas importantes sobre esse gráfico. Bom, existe, obviamente, uma infinidade de outras estatísticas possíveis de serem colocadas para fundamentar as afirmações anteriores que eu fiz, mas eu acho que esse gráfico resume bem o que eu estou querendo dizer. Né? Que essa combinação, primeiro, não é algo que se obtém pelo exercício livre das forças de mercado. Segundo, ou seja, não é um resultado natural do processo de desenvolvimento de um país como o Brasil, de capitalismo tardio e periférico, com tudo o que isso significa, que infelizmente não dará tempo de explicar nos meus 5 minutos que me restam. Não é isso, professor? Já? Não sei, eu estou falando, você me corta aí que eu... Uns 10 minutos. Então, tá bom. Tem o dobro. Não é um resultado natural. Isso é muito importante ter em conta. Por quê? Pelo segundo motivo. Porque isso depende de um arranjo político. Isso não é economia. Tá certo? A forma de expressão, como diriam os marxistas, já que estamos aqui numa casa, não é, de nobres representantes do pensamento marxista, eu diria o seguinte: a forma de manifestação dessa combinação virtuosa de políticas públicas dos anos 2000 foi essa, que a gente acha que é fruto da economia. É óbvio que tem forças econômicas agindo por trás, né? Mas a força fundamental que mobilizou as ações do Estado no campo do planejamento, da gestão, da participação, etc., para isso acontecer, foi a política. Né? Foi a política. Né? Então, é o arranjo de política e da política pública, né, para fazer uma redundância, que explica esse movimento. Ou seja, ele só é possível por obra de uma combinação particular de políticas públicas ao longo de um determinado tempo. E é isso que está em risco, na verdade, agora. Quando começarem a sair os dados de 2014, 2015 desse gráfico, nós vamos ver essas duas curvas voltarem a se aproximar. Porque a renda per capita vai começar a cair e a desigualdade vai voltar a subir, infelizmente. E esse é o desafio político dessa nossa geração. É de dar sustentabilidade temporal para esse processo de desenvolvimento, com outras forças políticas, se necessário for. Não é? Bom, vamos para frente. Então, eu queria um pouco dizer que o que está em crise não é só o orçamento federal. Essa é a parte fácil de responder, né? Para falar um pouco da crise que estamos vivendo, é preciso colocar esse movimento numa perspectiva um pouco mais geral. Então, eu tentei organizar esse panorama atual, tentando, obviamente, para fins meramente didáticos, separar em 4 dimensões, né? Economia, política, sociedade e o próprio Estado. Sabendo, né, metodologicamente, como somos aqui desse campo, que essas coisas estão, obviamente, interligadas, se codeterminam, né? Mas, para fins didáticos, vamos tentar exemplificar dessa maneira. Veja, a questão da economia. A crise econômica atual não começou em 2014. Né? Ela começa muito antes, pelo que temos chamado de quebra da convenção de crescimento, que mobilizou a articulação dos atores nesse período 2003-2013. Né? Em termos keynesianos, né, poderíamos dizer que houve um rebaixamento do padrão de confiança empresarial, não só o privado, mas o público também, né, nas apostas induzidas, sobretudo, pelo PAC, né, e demais políticas públicas. Algumas causas dessa quebra de confiança são as seguintes. Né? Veja, aqueles 3 vetores de expansão do crescimento que eu coloquei antes, né, fortalecimento do mercado interno, expansão de investimentos em infraestrutura e exportação de commodities, colocaram o vetor de demanda agregada da economia num ritmo, num patamar e num ritmo bastante aquecidos, né, bastante elevados. E esse movimento, como um todo, da economia, tende
a exigir uma capacidade de resposta pelo lado da oferta agregada que nós não tivemos. Não é? Seja porque é difícil o lado da oferta responder na mesma intensidade e magnitude aos estímulos da demanda, não é? Porque o investimento em infraestrutura demora X anos para ser concretizado, né? Seja porque há um comportamento viciado ainda da nossa classe empresarial, a maior parte dela, pelo menos, que está baseada primeiro na ideia de lucrar com o que tem para depois lucrar com o que não tem, ou seja, com o que ele precisaria ter, que é investir em expansão de capacidade. Né? Então, o primeiro resultado do aumento da demanda à frente da resposta da oferta é um aumento da taxa de lucro, algo que você verifica em todos os setores da economia no período que é esse aí, basicamente, 2003 até 2013. Né? Bancos, grandes empresas, construtoras, não é? Todas tiveram taxas de lucro acima da média mundial durante 10 anos. Né? E quando, num segundo momento, essa demanda não se vê satisfeita, não é? Atendida, você tem um efeito preço. Né? Você tem um efeito inflação. Né? Ou seja, um rebatimento disso na inflação, que é o que começamos a viver de 2012, 13, 14 para cá. Né? 14, 15, de uma maneira mais geral. Mas agora a inflação que a gente tem, na verdade, ela não é uma inflação de demanda, ela é uma inflação motivada, sobretudo, pela necessidade que o governo teve de repassar aos preços os custos dos setores que ele controla. Né? Energia elétrica, combustíveis, preços administrados. Para o que o aumento da taxa de juros que o Banco Central está promovendo é praticamente inútil. Né? Você não combate a inflação de custo com o aumento da taxa de juros. Né? Então, esse é um economês que explica um pouco o resultado que a gente está vivendo agora. Quer dizer, é algo que veio se arrastando já há algum tempo e que não houve uma solução favorável à expansão da capacidade. Né? A própria taxa de câmbio desestimula o investimento local, né? Favorece a importação para cobrir o mercado muito mais do que a produção interna. Então, você tem uma série de vazamentos para o exterior, você tem uma série de vazamentos para o campo do capital vis-à-vis o campo produtivo, né? A lógica rentista, a lógica da financiarização, que está por trás, né? Na base da nossa economia até hoje, que explicam, de certa maneira, esse desarranjo entre oferta e demanda. E o que aconteceu é que o governo continuou tentando, né, manter esse vetor aquecido e não houve resposta do outro lado. É o famoso quando um não quer, dois não brincam, né, e isso serve para o que estamos vivenciando. Além disso, o cenário internacional deteriorou muito de 2008 para cá, continua deteriorado, não vai se recuperar tão cedo. Né, Europa estagnada, Estados Unidos crescendo a taxas baixas, Japão, a Ásia a mesma coisa, a China desacelerando. É um cenário que vai durar muitos anos ainda, então o vetor externo não vai nos ajudar a recuperar capacidade. Os problemas históricos clássicos brasileiros, né, de volatilidade e altos patamares de câmbio e juros, que desestabilizam o horizonte de cálculo capitalista, né, a estrutura tributária nossa, que é um absurdo completo, né, altamente regressiva do ponto de vista social e juridicamente muito confusa, né, embaralha a tomada de decisão, onera o setor produtivo em benefício do setor rentista, né, e o ambiente, obviamente, político, institucional, conturbado, que vai se deteriorando a cada dia. Né. Vamos para frente aqui, que eu estou me exagerando aqui no tempo. Né. Vamos lá. Eu vou pular aqui essa parte, que são os dados aí recentes econômicos da conjuntura, que não vale a pena. Do ponto de vista político, eu acho importante gastar um minuto nisso. Do ponto de vista político, o que nós temos é o fim do pacto político partidário que sustentou essa trajetória recente. Né? Ou seja, a aliança PMDB-PT, ela sempre foi instável, desde a sua origem. O fiel dessa aliança sempre foi o Lula, a figura pessoal do Lula, e ela não existe mais. Né? Essa possibilidade de manter esse pacto político-partidário. Está mais do que claro que
houve uma ruptura, que não é de hoje, né, um esgarçamento ao longo do tempo e uma ruptura atual desse pacto, que vai precisar ser recomposto em outras bases, não é, para qualquer estratégia de desenvolvimento poder ter consequência. Existe na literatura aí da ciência política várias interpretações sobre esse período, não é? E que seria muito dispendioso aqui falar de todas elas, mas as principais são justamente a do Abranches, que fala do presidencialismo de coalizão, que vocês conhecem, já escutam há muito tempo, né, dizendo de que essa é um dilema institucional brasileiro desde a sua origem. Tem uma fragmentação partidária violenta, nenhum partido isoladamente consegue maioria no Congresso para governar sozinho, é preciso fazer alianças, e que, no caso brasileiro, até pela nossa cultura política autoritária e blindada, não é? Para não dizer corrupta, não é? Ela gera acordos que são feitos de maneira muito espúria, não é? Com chavas de todos os tipos, e isso tem a ver com todo o sistema político brasileiro, não é exclusividade de um partido ou de uma pessoa, mas é algo que está no DNA, infelizmente, da nossa configuração político-partidária, né? É um problema de difícil solução, porque exigiria uma reforma política que não está perto de ser conseguida, né? Você tem a tese famosa do André Singer, né, do lulismo, que argumenta que essa coalizão ela foi capaz de promover essa combinação virtuosa de crescimento com distribuição de renda, mas até onde isso não afetava a manutenção da grande ordem capitalista burguesa no Brasil. Então você podia fazer redistribuição de renda com Bolsa Família e com salário mínimo sem mexer na estrutura tributária, sem mexer na estrutura fundiária, não é? Sem mexer na estrutura de classes, sem mexer na estrutura patrimonial brasileira. Então esse é o limite do modelo de desenvolvimento que foi levado a cabo nesse período, né? Para você fazer uma mudança qualitativa mais profunda desse nosso modelo de desenvolvimento, desse nosso arranjo institucional, econômico, social, você precisa transpor, você precisa romper vários desses parâmetros, né? Vou chamar de parâmetros, dada a rigidez que eles demonstram ter no caso brasileiro, né? Do ponto de vista tributário, ou seja, distribuição do excedente econômico pelos atores sociais econômicos, né? Estrutura fundiária, estrutura patrimonial, etc., né? Então, quer dizer, existe o que o André Singer chama de reformismo fraco, que é o que teria sido possível fazer nesse período, dentro da ordem estabelecida, né? Sem romper os parâmetros instituídos da ordem vigente. A outra tese importante é a do Marcos Nobre, que fala não do lulismo, mas do PMDBismo, né? Dizendo que o PMDB, desde a Constituição, quando se constituiu o Centrão, né, na Constituinte de 88, e que barrou um conjunto de propostas mais ambiciosas de transformação social e econômica que estavam presentes na Constituinte, né? Desde então, o PMDB, pelo seu tamanho, pela sua capilaridade, né, pela sua influência, pela sua presença dentro do aparelho de Estado, né, ele exerce uma força conservadora, né, uma força estabilizadora, entre aspas, do sistema, estabilizadora do status quo, né? Você não conseguirá fazer avanços mais profundos também se não enfrentar essa característica que é congênita desse partido e do poder que ele, ou do grupo, né, da fração de classe que ele representa. Enfim, existem outras teses, né, e eu vou agregar aqui apenas uma observação que eu faço ao final, né? Tudo isso somado, ainda por cima, houve nesse período recente um método, né, um modus operandi do governo 2003-2013, pautado pela lógica que eu chamo do pragmatismo como método de governo, né? Ou seja, se tem uma crítica importante de ser feita ao projeto de poder do PT em aliança com o PMDB, sobretudo nesse período, é o de que ele passou 12 anos, e talvez passe 16 anos no governo, sem ter promovido junto à sociedade uma reflexão profunda sobre a natureza e o modo de funcionamento do Estado brasileiro, né? Não fez uma reflexão sobre o Estado,
não fez uma proposição sobre a mudança do modus operandi da política pública brasileira, né? Nem, sobretudo, sobre os seus instrumentos de planejamento e gestão, né? E isso está cobrando o seu preço justamente agora, entre outras coisas. Bom, eu já estourei meu tempo, eu não vou mais, eu vou encerrar por aqui. Tem vou pedir para passar para frente, vai passando, mais um, pode passar aí, pode passar, isso aí, não, volta um. Só para eu poder concluir, veja, a apresentação é grande porque, como eu disse, é um pupurri de várias questões que estamos discutindo, então, como ela vai estar à disposição de vocês, eu estou à disposição para, mesmo por e-mail, poder voltar a dialogar sobre o que eu não pude falar aqui. Mas eu queria, então, dizer, para não terminar também de forma tão pessimista, cortando os pulsos aqui, num dia que é de festa, não é isso? Que, se é que existe uma chance de recompor tudo isso, ela passa por uma remobilização, né, uma nova mobilização da sociedade, né, como a que já foi feita em outros momentos históricos do país, né, no sentido de tentar, do ponto de vista do Estado, recompor capacidades e instrumentos nessas dimensões aí, não é? Quer dizer, nós perdemos, nós não temos na mesa ninguém fazendo uma reflexão, e isso eu acho que é um desafio, inclusive, para o APP, né? Uma reflexão de natureza mais estratégica, que nos traga, nos construa, nos ajude a construir uma visão de Brasil, uma visão de futuro, sem o que é difícil organizar a própria ação, né, do Estado, dos governos, do planejamento, da gestão. Né, você fazer o Estado funcionar na base do pragmatismo apenas, na base do curto-prazismo, é algo que não faz nenhum sentido, né, do ponto de vista da montagem de um projeto civilizatório. Né, você só tem sentido você mobilizar as energias, né, da sociedade, do Estado em particular, dos servidores públicos, se existe alguma clareza sobre o que estamos fazendo, para onde estamos indo. Né, essa necessidade que temos de um projeto nacional, né, que continua como uma lacuna na nossa estratégia recente de desenvolvimento. Né. Mesmo no período que eu considero virtuoso, aí, isso não foi tão claro, isso não veio à tona de uma maneira tão contundente, porque talvez isso tivesse ajudado, ou estivesse ajudando agora, a melhor dirimir quem está de qual lado dessa equação. Né? A ausência dessa visão de futuro, desse projeto, nos custa caro, né, ao longo de toda a nossa história e, sobretudo, no momento atual. Do ponto de vista do Estado, precisamos investir muito em algo que é intrínseco ao planejamento na atualidade, né, que é a capacidade de articulação e de coordenação. De articulação não só intragovernamental, mas de articulação da esfera pública com os segmentos da sociedade, né? do Estado com a sociedade. Né? Aí entra a questão do controle social, a questão da participação, a questão da deliberação pública sobre assuntos de interesse público. Né? Algo que parece óbvio, mas que estamos há anos-luz de conseguir. E capacidade de coordenação de políticas públicas. Né? Como nós temos uma estrutura toda setorializada, toda fragmentada, é difícil pensar uma mudança radical que reorganize as estruturas, embora isso fosse necessário em vários casos. Né? Mas é possível fazer um arranjo mais virtuoso ou menos ruim, vamos dizer assim, em termos de coordenação geral de políticas para um determinado fim. Né? O Bolsa Família, por exemplo, é um caso de sucesso nesse sentido. Né, juntou várias iniciativas que existiam isoladas em vários ministérios diferentes e conferiu a essa ação, ou seja, transferência de renda a famílias pobres, um poder de escala, de escopo, que resultou num saldo muito positivo. Né, isso foi feito na base de um esforço grande de articulação e coordenação. Isso é a essência do planejamento governamental hoje. Né. É preciso recuperar nos instrumentos, inclusive metodológicos, de planejamento, etc., né, essa perspectiva não só prospectiva, né, olhar para frente mais do que olhar para trás, porque a gente faz muito trabalho de avaliação, né, do que foi, mas a gente faz pouco trabalho de prospecção do que precisa ser, do que tende a ser e do que precisa ser. Nós temos que fazer avaliação do futuro,
Parece esquisito falar isso, mas isso é verdade. Nós precisamos olhar menos para o retrovisor e mais para frente. Porque nós não conseguimos enfrentar ou identificar os problemas se não fizermos esse movimento. E, obviamente, ao fazer isso, a análise ganha um caráter, né, propositivo, necessariamente. Ou seja, indicativo. Ajuda a construir uma visão coletiva de futuro, de país, de nação, etc. Né? Investir pesadamente, né, no caráter democrático e participativo de qualquer experiência que se venha a fazer, do ponto de vista da relação do Estado consigo mesmo e com a sociedade, né? E, obviamente, chovendo molhado, mas dado que estamos vivendo esse período obscurantista, para dizer o mínimo, reforçar a ideia de república e de democracia em todos os momentos e ações que praticarmos, né? Eu diria que se existem 3 palavras-chave para resumir uma... Pode colocar lá no último slide. Tem 3 palavras-chave. Pode ir aí. Para resumir o que poderia ou deveria ser a essência de uma reforma de Estado contemporânea para o Brasil no século XXI, são essas 3 que estão embaixo. Né? República, mais república, vale dizer, mais transparência. Transparência não só das contas ao final, porque a transparência das contas é importante, mas ela é já o resultado final, ex post do processo decisório. Nós precisamos de transparência dos processos decisórios. É aí que está a corrupção. Né? É aí que nós precisamos botar o dedo. Nós, eu quero dizer, a sociedade, a esfera pública. Né? E, obviamente, mais controle social, né? Do governo e das ações de modo geral. Então, isso significa republicanizar o Estado. Mais democracia significa aperfeiçoar as instâncias representativas. Então, é bater o martelo em reforma política nesse sentido, né? De fazer a representação parlamentar espelhar a população brasileira. Algo que não acontece, como sabemos. Né? Aperfeiçoar o chamado sistema participativo de políticas públicas, que está em construção, ainda timidamente, mas está. Né? Então, esse movimento que também se deu nesse período recente, de conselhos de políticas, que está na Constituição, de conferências nacionais de políticas públicas, né? Mais de 70 foram feitas nesse período. Esse é um movimento promissor, porque coloca a sociedade, a população, de modo geral, diretamente conectada com a formulação, com o monitoramento, com a avaliação, com o controle da política pública. Né? Então, isso significa dizer mais democracia, né, do que o nosso Estado precisa. E mais desenvolvimento. Significa dizer Estado capaz e proativo, numa perspectiva de desenvolvimento que é soberana, evidentemente, que é includente, não é? Que é democrática. Eu acho que essa é a senha para uma reforma do Estado. Qualquer coisa fora disso é conversa para o boi dormir, é enganar a opinião pública, é empurrar o problema com a barriga. Dentro dos marcos do nosso modo de produção capitalista, essa agenda progressista, progressiva, de transformação do Estado, que pede mais república, mais democracia e mais desenvolvimento, é a única capaz de contrarrestar as forças que são naturalmente disruptivas, concentradoras, não é, desse sistema de produção. Né? É o fio de esperança que nos resta aí no século XXI, e eu espero que consigamos fazer avançar essa agenda nesse período. Bom, desculpa aí o adiantado do tempo, obrigado, estou à disposição. Ultrapassou apenas 8 minutos das 9. Eu fiquei animado com a música. Pois é, tudo isso ainda está na nossa memória aí. Então, abro imediatamente para intervenções. Quem estiver desejando fazer, que se apresente. Microfone, até aí, certo. Aqui mesmo? Vira para ser filmado. Boa noite. Meu nome é Antônio Rodrigues. Sou coordenador
da Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a Ressocialização, que não é uma escola de formação de presos, né, ressocialização de presos, mas de quem trabalha em prisões. Hoje, o sistema penitenciário, 80% dos servidores são agentes penitenciários. Bom, eu fiz questão de abrir com essa questão, porque não é sobre o debate, é um parêntese para informar um projeto, outro audacioso, importante, que o Observatório está iniciando. A Universidade e a Secretaria de Justiça, acabamos de assinar, né, com a reitoria e a Secretaria um termo de cooperação técnica para trabalhar o projeto inicial, é um termo de cooperação mais amplo, mas um projeto de formação de agentes penitenciários na perspectiva de começar a trabalhar o conceito e a prática de segurança humanista. Porque nós temos na Secretaria de Justiça, no sistema penitenciário, um leque de grupos, né? O GAP, o ROP, o GID, Intervenção Rápida, são 8 grupos que fazem segurança ostensiva, segurança repressiva. E o secretário Leitão chegou no início da gestão e disse que queria marcar a gestão dele pela segurança humanista, pela humanização, queria humanizar o sistema penitenciário. Eu digo, doutor, então, nós vamos ter que criar os instrumentos para que isso aconteça, que humanização não acontece por milagre, né? Então, vamos ter que pensar um grupo de, né, cooptar as pessoas que no sistema querem fazer isso, humanização. Então, há 3 anos cheguei lá no observatório e disse, eu quero assento no observatório, não sou da universidade, mas sou oriundo dela, porque fiz a graduação, especialização, mestrado, doutorado nessa universidade, e estamos criando uma escola no sistema penitenciário para a formação e quero trazer o sistema penitenciário para a pauta das políticas do observatório, né, do trabalho do observatório. Porque, quando se fala em políticas penitenciárias, o que é que se pensa? Fazer mais prisões, né? Quando se fala em segurança, quem é que tem... lembra imediatamente de um grande projeto para a segurança pública, né? Então, fui para o observatório com esse propósito, né? Trazer a pauta do observatório ao sistema penitenciário, né? Esse terreno árido de políticas. Então, o projeto agora, que estamos iniciando, começando a trabalhar, o termo foi assinado agora, há um pouco mais de uma semana, uns 10 dias, e vamos começar a trabalhar esse projeto que eu estou chamando, vamos criar a unidade operacional que os agentes penitenciários, eu sou um agente operacional, né? Vamos criar uma unidade operacional de segurança humanista. O movimento inicial desse trabalho, desse projeto, é uma formação pela universidade, em que deve passar todos os agentes penitenciários, uma formação de alinhamento da questão humanista, né? E, a partir daí, criar o grupo operacional de segurança humanista. É uma coisa audaciosa pensar a segurança na perspectiva humanista, mas vamos experimentar no Ceará esse projeto. E quero dar notícia, né, a primeira vez que está se falando disso publicamente, é uma política, né, pública, é importante, vamos trabalhar para que ela seja, né, bem-sucedida. E porque existe um grande número de agentes penitenciários que se identificam com a proposta humanista, humanitária, mas não tem onde serem abraçados, onde serem acolhidos o que essas pessoas pensam. Pois vamos criar, então, o grupo que seja o agente de humanização do sistema penitenciário por dentro do sistema. É isso, eu quero que o professor Celso dê notícia dessa proposta ao professor Fábio Sais Silva, uma pessoa importante, com a passagem dele pelo Ministério da Justiça, há uns 10, 15 anos atrás. Então, já foi no começo do governo Lula, né? E ele foi um grande incentivador de tudo que está acontecendo hoje, aqui no Ceará, pelo menos, nessa perspectiva. Há uns 2 anos eu trouxe aqui e quero que o senhor dê notícia desse projeto para ele. Obrigado.
Mais alguém? Se inscreve. Qual é o Estado, e no caso, o Estado brasileiro, que vai ter capacidade de controlar a taxa de câmbio, combater a financiarização da economia, controlar o mínimo possível o mercado global, romper com a nossa estrutura tributária, que, só lembrando, o Código Tributário é de 67, é da ditadura, a estrutura fundiária, que é de 1500, capitanias hereditárias, e as Seis Marias, e o Maranhão do Sarney, né, em Minas Gerais, a família Agripina, dona do Rio Grande do Norte, os Magalhães, dono da Bahia. E a segunda pergunta é, o nosso Estado ele vai viver sempre assim, né? Porque mesmo nos anos 45 a 79, né, uma divisão cronológica que não é rígida, né, a gente teve o JK, né, com 55, depois o Getúlio Vargas, Petrobras, Eletrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, a FNM, tudo nesse contexto. E aí o Estado faz isso e há uma crise, né, porque vai surgir a necessidade das reformas de base que o próprio Estado não consegue, né. Aí você fez a divisão dos dois estágios, de 80 a 2002, eu vou juntar num só, que é exatamente, o Estado ele vai fazer, a minha pergunta é, né, quanto à experiência, quanto à análise, só cabe ao Estado fazer, então, fortalecimento do mercado interno, melhorar a infraestrutura e a capacidade de exportação, que resume mais ou menos nesse período, que eu entendi, e a iniciativa privada nesse processo, porque tu me passou a ideia, né, que a gente vai viver nesses surtos, nesses momentos, porque parece que não há, de fato, é uma incongruência, né, para ter uma análise simplista, não há um interesse realmente capital em desenvolver este território, né? E aí eu te pergunto, né, a gente continua sendo colônia, de certa forma, reservas para 8 países, porque a gente não tem como entender isso e não é muito palpável o controle das 8 nações mais poderosas em torno desses outros. De um comentário a respeito de duas questões que eu acho fundamental para a gente pensar o Estado brasileiro. Tem uma que já vem aparecendo desde o PNDH2, né, o Plano Nacional de Direitos Humanos, lá do final da década de 90, começo dos anos 2000, que é a questão da regulação social da mídia, né, que nos últimos anos vem sendo tratado por interesses aí até da imprensa como uma questão de censura. E aí, imaginando essa necessidade do Estado tomar para si esse papel de planejamento e da sociedade tomar esse papel proativo do controle, os meios de comunicação exercem um poder muito forte. Então, eu gostaria de ouvir a respeito de como é que isso se insere, se tem uma análise sobre essa questão. Do outro lado, a gente tem os estudos do Abranches, que ele fala da fragmentação, mas ele fala também de uma alta disciplina, né, nos partidos, no legislativo brasileiro. Só que essa disciplina ela se reflete não só no legislativo, a gente vê um poder muito forte também dos governadores. E eles acabam, muitas vezes, tendo um protagonismo na mobilização das bancadas. Então, para a gente pensar esse Estado que planeja e que toma para si essa especificidade, de que forma imaginar isso dentro dos trâmites, dos parâmetros desse pacto federativo que nós temos hoje, né? Porque imaginar a questão do presidencialismo de coalizão também é imaginar essa questão dos governadores também atuando sobre suas bancadas e não só do legislativo. Nicolau? O fato é o seguinte, é objeto de preocupação minha, né, essa questão dos direitos humanos, né, não só do ponto de vista da previsão legal, que tem a sua importância, né, de estar lá escrito para a gente poder pegar aquela lei e cobrar, né, bater na porta, né, do político, eu tenho direito, está aqui e tal. Mas é importante, sobretudo, a concretização dos direitos, né, direitos humanos de forma geral. E essa concretização ela se dá via políticas públicas, né, via promoção, né, de políticas, né, sobretudo. Uma das razões de ser da política pública, né,
como nos ensina o Pedro Demo, é enfrentar e buscar superar as desigualdades sociais, né? Isso aí se faz via promoção de direitos, né? Pelo menos no meu entender. Agora, para isso precisa recurso, precisa dinheiro, né? E esse dinheiro ele está, ou deveria estar, previsto no orçamento, né? E aí se identifica duas dificuldades, né? Primeiro, não necessariamente na mesma ordem, né? Mas vamos aqui dizer das duas, né? Rapidamente. Uma, a questão dos recursos que se consegue prever no orçamento, né? E daí se prevê as rubricas no orçamento, nos planos orçamentários, né? No PPA, na LOA, na LDO. E aí, uma coisa é o total que se prevê, né? E outra coisa é o total que se executa, né? Por exemplo, na minha pesquisa do mestrado, que foi em políticas públicas, né? Eu pesquisei sobre educação e direitos humanos. E a gente, lá no orçamento, né, foi executado cerca de 1/3 do previsto, né, no período do último governo, né? E isso é um dado que certamente se repete em outras áreas, né? Então, o desafio é esse. Então, a via do orçamento impositivo seria uma via adequada para buscar enfrentar essa situação, né, para que obrigue, né, os governos, né, dentro de uma margem de manobra mínima, né, a se executar aquilo que é previsto, né, o quanto mais integralmente possível. Né. E o segundo aspecto é a questão do montante mesmo dos recursos, né. Haja vista que boa parte dos recursos arrecadados, né, quase que a metade dos recursos totais do orçamento vão para pagar os recursos, o serviço de juros da dívida, né? E como o senhor demonstrou ali, né, esse pessoal não está passando necessidade, né? Muito pelo contrário, foram os que mais lucraram e certamente boa parte dos lucros deles vieram, né, desse montante de recursos que é desviado do orçamento para pagar, ou seja, é o Robin Hood ao contrário, né? A política deveria ser redistributiva, né, para superar a desigualdade, né? Mas o que se observa é o contrário, né? Então, o senhor identifica que a auditoria na dívida pública seria algo viável e importante para enfrentar essa situação? Obrigado. Nicolau, depois ela é a Paula e... Sou Nicolau, sou professor da UES. Obviamente que o Celso, vou chamar de Celso, viu? Obviamente que o Celso está ciente que a apresentação dele não é consensual, né? nem teve essa pretensão, né? Eu gosto sempre de chamar a atenção sobre isso, por causa que, geralmente, quando eu participo... Muito bem. Minha quer que seja filmado. Geralmente, quando a gente participa de alguns debates com a fala governamental, que eu sei que a sua fala não foi governamental, foi institucional, uma coisa que me incomoda é que, quando os dados estão apresentados, ninguém pode negar isso aqui, né? O que é que eu estou fazendo aqui, né? Né? Aquela história, né? Ninguém pode negar isso aqui. Houve crescimento econômico, né? E a redução das desigualdades, né? Portanto, as pessoas podem questionar tudo, menos isso aqui. Eu digo, bem, então a minha presença ali não é bem-vinda. Se eu não posso negar, tá complicado. Mas eu não vim para negar. Assim, eu quero só chamar a atenção assim, que tem muita gente negando, né, o que você apresentou. Né, muita gente negando e fundamentado. Não é uma negação por apoiar ou negar, né, os governos contemporâneos. O que eu queria perguntar, Celso, assim, durante a apresentação, e essa fala também ela é muito repetitiva, de que esse momento contemporâneo a gente acompanhou um crescimento econômico com redução das desigualdades, né? Com redução das desigualdades, e mais do que isso, de que isso teve sustentabilidade, né? Isso tem apresentado sustentabilidade. A minha pergunta é o seguinte: não me parece estranho, né, essa afirmação da sustentabilidade desse modelo, né, no momento em que houve uma primeira grande crise política aguda,
né, parece que essa tal sustentabilidade, né, não se sustentou. Né? Você mesmo já afirmou, quando os dados de 2014 e 2015, né, forem revelados, você vai ver uma aproximação daquele gráfico que você apresentou. Portanto, assim, a tal sustentabilidade parece que é questionável. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você vê esse momento. Tá bom? Como é que a gente consegue realmente planejar dentro, né, do órgão em que se trabalha, se a gente depende diretamente da abertura ou da vontade do gestor, né? Então, assim, quando se fala, né, quando você colocou, tem que ter um pensamento prospectivo, propositivo, né? Mas a gente não tem essa abertura, né, dentro dos espaços de trabalho, tanto para colocar, né, nossos pensamentos, ou ter tempo de viabilizar estudos para isso. Como é que a gente consegue realmente planejar de forma que se torne efetivo aquilo ali que a gente pretende, sendo funcionário público, quando a gente entra lá, a nossa função ela se resume a executar tarefas impostas. Você mostrou o índice de Gini aí no gráfico, né, mas você mostrou o Gini nacional. Né? Se a gente for pegar o estadual, a situação é bem mais agravante no que se diz a distribuição de renda. No caso do Ceará, que a gente tem 4% da população, a gente tem 2% da renda per capita, ou seja, aqueles 28 mil, na mão do cearense, são 14 mil reais, que se a gente for transformar em dólar, seria o quê? 3, 4 mil dólares por ano. Né? Então, o poder aquisitivo do cearense ele é bem menor do que a média nacional, isso é muito mais agravante. Né? Aí o Celso Furtado, no livro da Informação Econômica do Brasil, ele vai dizer que as perspectivas para a segunda metade do século XX seria de uma capitalização, uma distribuição da capitalização nacional, né? Da distribuição de máquinas, da captação, hoje da capitalização. Hoje o debate seria diferente, hoje seria uma capitalização com qualidade, né? Não somente capitalizar, fazer com que o Ceará seja apenas exportador primário, enquanto o São Paulo seja o grande centro comercial no quesito industrialização. Né? Teria que ser uma capitalização industrial em torno do Brasil. Eu queria saber como é que uma política pública poderia fazer com que essa capitalização com qualidade se desse no Brasil, na região norte e nordeste do país. E a segunda pergunta é sobre o efeito Crodinaut do investimento, ou seja, há um impedimento, quando o governo gasta demais, o setor público gasta demais, há um impedimento do setor privado dado a um determinado nível do PIB. Né? Ou seja, os gastos do governo estão saturados na situação atual econômica do Brasil, onde o gasto do governo não pode ser um indicador econômico para fortalecer consumo, como foi na década passada. Né? Não há mais como o governo impulsionar consumo. E, diante da situação de alta taxa de juros, de pouca perspectiva de mercado, como é que o setor privado vai atuar nesse atual contexto, já que não cabe mais ao governo nessa situação de endividamento, com os cofres vazios? Eu quero saber como é que o setor privado vai atuar diante dessa situação e o setor público também, né? Se vai fazer o que está fazendo atualmente, que é a política de concessão, se vai deixar de atuar em alguns setores estratégicos, era isso que eu gostaria de saber. Obrigado. Minha pergunta é sobre a questão do planejamento em relação ao Estado, o tipo de Estado que nós temos, né? E o tipo de governo que a gente tem, que é bem capitalista, né? Como você entende um Estado capitalista, resolvendo questões sociais, tendo que planejar e prover orçamento, sendo que isso não é interesse do capitalismo. Né? Como a colega falou na frente, vai pedir participação dos funcionários, vai pedir participação das pessoas, mas a verdadeira intenção desse Estado que temos não é, né, realmente essa de prover as demandas da sociedade. Às vezes a gente percebe em vários estados eles puxam muito para a privatização de muitos serviços públicos, puxam muito para esse lado bem do capitalismo. Como você vê essa questão no planejamento, né? Essa questão de ter estados que vivem muito isso do capitalismo. E segundo ponto
que realmente a gente entende, né, o professor Fernando escreveu um artigo para a RELAC, que às vezes a participação social é uma forma de legitimação do Estado, né? O Brasil, o Ceará, os PPAs participativos são mais para mostrar a história para gringo ver, né? Porque realmente eles não vão refletir a realidade dos interesses da população. Na verdade, e aí já vem o terceiro ponto, que essas etapas do planejamento e essa comunicação que há entre o órgão público e a população, ela ainda é muito falha. E, às vezes, há que a gente chama de panelinha, né? Chama o setor privado, chama as secretarias, chama aqueles grupos de interesse, faz um arranjo de forma que faça parecer uma participação, quando, na verdade, ele está só legitimando ações que ele já queria implementar como algo que veio do povo. E isso não é o que queremos, né? Então, eu queria ver essas situações, como você colocou, né? As perspectivas para o futuro. Como é que a gente pode enfrentar isso no futuro? Muito obrigado pelas questões. São todas... São Boas. todas muito boas. Preciso de mais 2 horas, mas tudo bem, né? Aguenta? A gente espera. Agora, tudo que eu não falei ali que não deu tempo, eu tenho que falar agora. Isso. Antônio, a questão das penitenciárias, né? Foi mais um comentário, né, geral do que uma questão. Vou transmitir ao Fábio, grande amigo meu, sua questão. O Fábio é um cara que eu admiro muito por isso, entre outras coisas. Quer dizer, ele tem uma perspectiva humanista para tratar de uma questão que é muito árida, né? Muito avessa a essa abordagem. E ele está voltando de um ano sabático nos Estados Unidos, agora em janeiro, e vou transmitir a ele o seu abraço. O colega lá que eu não peguei o nome, que fez... Assis. Então, Assis, as suas questões são as minhas questões. Saiu bem. Entendeu? Mas eu acho que tem 2 coisas fundamentais, aliás, 3, eu diria, para poder mudar qualitativamente, né, a nossa inserção no mundo, né, porque no fundo você está falando um pouco disso também. A primeira é a ideia do projeto nacional, né, que eu mencionei. Eu acho que não é uma utopia total isso, entendeu? Quer dizer, vários países demonstram ter clareza sobre o que são e o que querem ser. Né? Você pega a China e fala, tem ali uma trajetória de longo prazo que os caras estão construindo. Estados Unidos, talvez, de certa maneira, também, um pouco. A Alemanha volta a ter, recentemente, uma perspectiva de projeto nacional. E por aí vai. O Brasil já teve os seus momentos, né? Você mencionou o Getúlio, mencionou o Juscelino. Eu acho que o período recente esboçou uma ideia de projeto nacional. Eu acho que não constituiu um projeto nacional do ponto de vista ideológico, simbólico, né, a ponto de mobilizar os atores sociais relevantes, e esse é o segundo aspecto. Né? Além do projeto, ou seja, além da ideia geral, você precisa ter quem carregue esse projeto. E quem carrega esse projeto não é o governo, é a sociedade. Né? É a sociedade que se mobiliza, que se engaja num projeto nacional de qualquer tipo. Né? O nacionalsocialismo na Alemanha foi isso. Né? Não é uma ideia que... É o fato essa ideia ganhar enraizamento popular. E isso virá um mote de ação, né? De organização da sociedade e de ação da sociedade. Então você tem projeto nacional para o bem e para o mal. Né? Você pode ter um projeto nacional dependentista, subalterno, né? Ou você pode ter um projeto nacional soberano, altivo, né? Transformador. Não é, isso existe na história dos países. E já existiu esboços desse projeto mais soberano, mais includente, mais altivo na própria história brasileira. Né? Embora nunca tenha sido um projeto de longo prazo, nunca tenha constituído, né, raízes profundas a ponto de mobilizar a população nessa direção. Né? E os atores, quando eu falo população, eu falo o conjunto da sociedade, né? Os atores relevantes.
né? Não só os trabalhadores, evidentemente, a própria classe empresarial, né? Que nos marcos do capitalismo precisa se engajar num projeto nacional também para isso funcionar. E a terceira coisa é a questão da visão estratégica, né? De como fazer, né? Por onde. E aí eu coloco a questão, quer dizer, aí eu concordo com você, realmente assim, o quadro é pessimista por conta disso. Quando a gente olha, sobretudo a nossa classe empresarial, a nossa classe de grandes proprietários, a gente vê que essa fração de classe no Brasil, ela não tem projeto nacional. O projeto dela é internacional, ela quer ela se internacionalizar. Ela não quer ela internacionalizar o Brasil, ela quer ela se internacionalizar. Ela quer fazer parte da elite mundial, né? É isso, é a inserção internacional de classe. Então, ela não tem projeto nacional, ela não tem visão estratégica, a não ser para si próprio, tem uma visão, né, míope, de curto prazo, é uma visão classista, não é uma visão de país, não é uma visão de nação, e muito menos de longo prazo. Então, é muito difícil constituir um projeto nacional sem esse segmento, que é um segmento importante da sociedade para mobilizar as energias, né, as capacidades, os recursos, etc. Então, eu sou igualmente pessimista. Eu acho que você narrou um pouco dessa angústia, que também é a minha angústia. Agora, eu acho que existem casos, né, da história internacional, e inclusive na história brasileira, de momentos em que condições favoráveis permitiram a geração de arranjos, né, institucionais, arranjos políticos, político-partidários, inclusive, né, de mobilização da sociedade em prol de um projeto nacional, com essa característica que eu tentei narrar aqui, né, soberano, includente, democrático, etc. Isso não é a regra da nossa história, né, infelizmente, isso é a exceção. Eu acho que esse período recente, por mais críticas que se possa fazer a ele, eu mesmo sou muito crítico a várias coisas, mas eu acho que ele esboçou um movimento nesse sentido, né? E que não se concretizou até o momento. Então, eu já vou pular uma questão que é do Jefferson para poder responder a do colega ali que falou da sustentabilidade, do Nicolau. Então, Nicolau, concordo, mas eu não falei disso, eu não falei que era um arranjo sustentável. Eu falei que ele depende de uma mobilização política e social para lhe dar sustentabilidade. E é isso justamente que nós não temos ainda. Ou seja, por isso que ele foi um esboço, ele foi um ensaio, né? Alguns autores têm chamado esse período disso, né? Um ensaio desenvolvimentista, um esboço desenvolvimentista, né? Que tentou organizar políticas públicas de determinado tipo, numa determinada combinação, né? Numa determinada direção, mas que para ser realmente crível, né, efetivo, do ponto de vista dos seus objetivos, precisa de sustentabilidade política e social, né, coisa que realmente nós não temos, nós não demonstramos ser capazes de fazer. Pelas razões que eu coloquei no final, né, quer dizer, faltou a essa pactuação recente que tivemos, aí, a esse pacto político-partidário aí, do lulismo, do PMDBismo, né, o PT e o PMDB, faltou essa capacidade de transformar esse esboço num projeto, numa ideia, né? Até porque não foi possível isso, inclusive, não só por incapacidade própria de cada um desses atores, mas pelo fato de que eles não concordam com o projeto, né? O PT, provavelmente, no seu DNA de origem, gostaria de um projeto mais transformador. O PMDB é conservador. Então, quer dizer, não fecha a equação. Então, é um arranjo circunstancial. Por isso que ele se rompeu. Então, a cartinha do mimimi aí, do Temer aí de hoje é divertida. É ótima essa carta, é igual briga de criança, assim. Você lê a carta, não dá de rir da carta, porque é ridícula, cara, o tom da carta. Assim, ó, eu tô o tempo todo pedindo para brincar e você não quer brincar comigo. Tô de mal. Eu tô de mal. Tô de beicinho. Entendeu? Foi assim a carta, o tom da carta. É um negócio impressionante. Então, quer dizer, essa combinação nossa, ela nunca foi sustentável, para usar a tua palavra. Entendeu? Ela nunca foi sustentável nesse sentido, ela nunca foi perene, não dava para acreditar que isso pudesse
ser sustentável, né, para sempre, ou pelo tempo suficiente para transformar esse esboço num projeto. Tá certo? Então é difícil a situação. Jefferson, a questão que você coloca aqui da mídia, né, e do federalismo. A mídia é mais um obstáculo, né, que nós temos nesse país, porque ela claramente, dada a característica dela, né, desse segmento de mercado, é um segmento de mercado no Brasil, a característica dela que é hiperconcentrada e hiperviesada por um lado, que é o lado muito conservador, né, ele exerce um poder de veto, né, como dizem os cientistas políticos, né? A mídia no Brasil tem um poder de veto sobre iniciativas mais progressistas, mais transformadoras, né? E como ela é um segmento que é capaz, né, de mobilizar o lado simbólico, o lado emocional, né, o lado cognitivo das pessoas numa determinada direção, ela cria verdades e mentiras, né? Ela cria culpados e inocentes do dia para a noite. Ela é um poder extraordinário, né? Vários chamam isso do quarto poder, né? Ou do quinto poder. Enfim, e é verdade, porque tem uma capacidade de mobilizar as pessoas numa determinada direção por meio de uma influência ideológica, psicossocial, etc., violenta, né? Em que os especialistas conhecem bem, estudam. Daí a necessidade de uma hiperregulação. Se tem um setor que precisa ser regulado, é esse, não tem como, né? E o Estado brasileiro é um dos que menos regula esse segmento no mundo, por incrível que pareça, né? Até os Estados Unidos têm uma regulação da mídia muito maior que a do Brasil, né? Para além do fato de que a nossa é hiperconcentrada. Então esse realmente é um obstáculo, para além de tudo mais que a gente já falou aqui, né? E a questão do federalismo, eu vou só discordar de você disso, de que os governadores têm poder e afetam o resultado, tal. Eles tinham esse poder, né? Minutos antes aqui da palestra, eu recebi uma mensagem falando de uma carta pela legalidade assinada por governadores de vários estados, próprio Distrito Federal, Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e Sergipe, né, em favor, quer dizer, contra o golpe, né, contra o impeachment, a favor da legalidade. Agora, se você olha, compara isso aqui deveria mobilizar uma base parlamentar suficiente para, até porque o Nordeste tem, né, segundo os cientistas políticos, sobre representação no parlamento, deveria ser suficiente para mobilizar, né, uma base parlamentar que hoje já teria botado a ideia do impeachment para baixo. E não é o que aconteceu justamente o contrário, né? Também, então, mais uma artimanha, mas demonstra de todo modo que os governadores já tiveram antes mais poder do que eles têm hoje sobre as suas bases parlamentares. Talvez no Senado tenha uma relação mais direta, mas na Câmara essa tese está sendo questionada, né? E você colocou a questão do federalismo, que eu acho que realmente é crucial de se discutir no caso brasileiro, né? Porque até do ponto de vista do equilíbrio de poder, né, entre as instâncias, você tem um esvaziamento, um enfraquecimento crescente dos estados ao longo desde a Constituição, né? Você teve uma reforma tributária na Constituição que tentou fortalecer os estados e municípios, mas logo depois, com a recentralização tributária que desde o Fernando Henrique produziu e tal, você teve uma situação curiosa em que o governo federal ele voltou a ter proeminência, inclusive tributária, né, sobre as políticas e etc., e fez uma articulação direta com os municípios, por conta, inclusive, das engenharias que as políticas públicas foram criando, né, de fortalecer direto o cidadão, de transferir direto para a prefeitura, para a escola, fundo a fundo dos conselhos de políticas sociais, etc. Isso esvaziou o papel político que os estados tinham, né? Então eles estão, eu acho que, em crise hoje, na verdade, né, na federação. Então é uma questão que precisa ser, né, retomada, com certeza, assim.
para a qual não tenho, evidentemente, uma solução rápida nem fácil. Arnaldo falou sobre a questão dos direitos humanos, né? Eu lembro o seguinte, Arnaldo, que eu participei pelo IPEA, de uma comissão do IBGE, que envolvia, né, IBGE, IPEA, Ministério do Planejamento, Direitos Humanos, outros órgãos, para montar a tal da plataforma plataforma DESCA, né? DESCA sendo uma sigla para Direitos Humanos, Econômicos, né? ADHE, né? Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais. Era essa a ambição dessa coisa. Só isso. Né? Bom, não precisa dizer que isso não passou, assim, não conseguiu, além da dificuldade, obviamente, de montar uma plataforma de indicadores por essa amplitude, né, que já não é pouca coisa, tinha a questão de que isso exigia uma articulação interinstitucional, política, portanto, violenta, né, que vai desde os direitos econômicos, significa a pessoa ter direito ao emprego, a renda proveniente da inserção produtiva no processo produtivo, né, no mundo do trabalho. Né? Então, como é que eu faço o Estado ser um garantidor, em última instância, não da política monetária, né? Mas do emprego. Né? Então, quer dizer, no capitalismo isso não existe. Né? Quer dizer, o Estado é o emprestador, em última instância, né, do capital, mas ele não é o empregador, em última instância, da população. Isso está longe de ser, né, possível. Embora existam experiências aqui e ali em termos de programas de emprego garantido, etc. Né? Então não foi para frente. Aí depois eu me lembro que quando o governo lançou o segundo ou terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, no dia seguinte que foi feito o lançamento, acho que era o Paulo Vanucci, né, o ministro, teve que voltar atrás em uma série de pontos, porque eu me lembro que tinha 5 setores da sociedade que se ergueram contra o plano e no dia seguinte que ele foi lançado, e eu só estou lembrando de 4, talvez vocês me lembrem do 5º aqui. Militares, por conta da questão da anistia, que estava lá, Comissão da Verdade, etc. Mídia, os grandes conglomerados da mídia, por conta da questão da regulação da censura, né, da questão que estava colocada ali no documento. Latifundiários, por conta da questão da propriedade, da função social da propriedade. Igreja, ou igrejas, né, de modo geral, por conta da questão do aborto, ou coisas desse tipo. E tem um 5º setor, que deve ter sido os empresários, sei lá quem, eu não me lembro. Comunicações, que eu falei, que é por causa da censura, da coisa da mídia, da regulação da mídia. Ou seja, quais são, justamente esses setores são quais? Sempre foram os grandes setores, né, da sociedade brasileira, que sempre exerceram seu poder de veto ou de obstrução a processos transformadores, né, nessas áreas todas. Então, esses segmentos, eles têm, em conjunto ainda mais, uma força extraordinária. E eles estão hiperrepresentados na sociedade, de modo geral, na população, de modo geral. Né? Então, o DNA deles é estruturalmente pela ordem, pela conservação do status quo. Vale dizer, pela manutenção de um regime capitalista tardio, periférico, concentrador de renda, excludente. Isso está no nosso DNA. Né? Esse aqui é o desafio de um projeto alternativo de desenvolvimento. Paula, questão da como planejar, né, para dentro do próprio governo. O livro 4 que eu mencionei ali do projeto, que se chama... Eu não lembro como chama. Mas tem um capítulo ali que eu te pediria para você ler, porque eu acho que ele é bem assim, interessante para suscitar possibilidades sobre isso. Discute justamente isso. Ele se chama Administração Pública Deliberativa. Então, já o título já é, de certa maneira, ousado, né? Porque ele sugere, esse capítulo, ele sugere o seguinte, que se fala muito, né, hoje, nessa discussão sobre participação, da relação Estado-sociedade, como fazer para que segmentos da sociedade tenham voz, né, ativa, mais ativa, e não apenas cumpram um papel de legitimação da ordem, né, dentro do arranjo de política pública. Esse capítulo ele chama a atenção para o fato de que a dimensão da participação, ela só ganharia, só tem chance de ganhar terreno, ganhar efetividade, se
ela se implementar também dentro da estrutura governamental, né? Ou seja, se os processos forem menos hierárquicos, mais participativos, mais deliberativos, né? Até eu brinco um pouco lá nas aulas minhas lá da ENAP, lá com o povo lá que são gestores lá em Brasília, falando, o problema, um outro problema, né, nosso, da nossa estrutura governamental em geral, é que a gente tem muita hierarquia e pouco comando. É um paradoxo, né? E está no nosso DNA isso. Tem hierarquia. Se você começar a pegar, se você pega a estrutura organizacional de qualquer instituição, você vai ver que tem do começo ao, né, de alto ao baixo, 10, 15, 20 níveis hierárquicos. É um negócio horroroso. E, ao mesmo tempo, pouco comando. Por quê? Porque significa dizer que decisões que só podem ser tomadas com uma estrutura dessa num âmbito hiper restrito, lá no alto, né, tem baixa capacidade de ser implementada pela correia de transmissão hierárquica, comando abaixo. Porque não tem como, você não envolve as pessoas, né? Você não escuta ninguém, você não conhece. Tem colegas lá do governo federal, quando participam desses cursos, narram coisas inacreditáveis que provavelmente o observatório aqui também deve ter conhecimento, porque é uma realidade que está presente nos estados, nos municípios, em tudo que é lugar. De diretores que assumem cargos elevados em determinadas instituições, empresas, etc., que além de não serem, né, conhecedores da área, que é o que todo mundo sabe, em grande medida, simplesmente passam o período inteiro sem nunca reunir a equipe. Nunca! Assim, não conhece a pessoa, o conjunto de pessoas que trabalham com ela, né, porque acha que trabalha para ela, e não com ela, né? Então, isso são problemas que estão assim, né, incrustados no osso, né, estão no DNA da nossa ossatura, né, de Estado. E não tem uma saída fácil para isso. A saída para isso é mobilização. Não tem outro caminho, é mobilização. Entendeu? É mobilização interna, é os sindicatos reivindicarem espaço, brigarem por estruturas mais horizontais e menos verticais, por disputarem processos decisórios, reivindicar transparência no processo decisório e não só no relatório que a entidade manda para o TCU, né? Porque depois que mandou o relatório, aquilo já fez. Aquilo lá é bonito de ver depois, está pronto, mas não resolve nada do ponto de vista do processo de tomada de decisão. Entendeu? Então, não tem outra saída. A saída da humanidade sempre foi essa, né? Ação coletiva, mobilização social, ação coletiva. Não tem outra coisa, outra forma. Inclusive, é um mito que se criou, né, de que o problema do Estado é um problema de gestão, que é outra coisa que me irrita profundamente, de que tudo é uma questão de fazer mais com menos. Né? Corta o salário que você vai produzir mais e melhor. Eu não sei onde isso acontece no mundo. Mas se o dia que comprovarem isso, tudo bem. Mas porque não é isso, entendeu? Quer dizer, a questão da reforma do Estado, da reforma de gestão, é um mito. Né? Não existe isso como salvação. O que existe é mobilização, ação coletiva, no sentido da participação crível, né? Da reivindicação dos processos deliberativos. Né? Que é isso que a democracia, aliás, tentou fazer no século XX para combater, né, os desmandos do capitalismo, de modo geral. Né? Isso vale para as instâncias menores. Né? Bom, vamos lá, senão o povo me bate aqui. Natanael, questão do índice de Gini, né, questão do Ceará, é verdade. Os índices absolutos são muito piores que a média nacional, mas o ritmo de queda da desigualdade no Nordeste foi maior do que no Brasil nesse período, em termos relativos, né? E agora, por exemplo, que o índice de Gini do último ano parou de cair, começou a aumentar, aumentou, por exemplo, a desigualdade já em 2014 em São Paulo. E continuou diminuindo, ainda que num ritmo menor, no Nordeste. Por quê? Sobretudo porque em São Paulo, a região sudeste, que é mais rica, o emprego privado tem um peso maior. O emprego privado ele é mais
elástico ao ciclo econômico, né? Então, como afetou inicialmente mais a região sudeste de São Paulo do que o nordeste, né, nesse início de crise, aumentou mais a desigualdade lá agora. E no nordeste ainda não. Por quê? Porque grande parte da explicação pela manutenção ainda do poder redistributivo que está em curso está vinculado ao salário mínimo, que continuou aumentando em termos reais, às transferências de renda, né, e a vinculação, né, do salário mínimo às políticas sociais de modo geral, né, previdência, assistência, etc. O próprio emprego público tem um peso importante, né, nessas regiões, então isso ainda segurou a onda. E com relação ao investimento, bom, e aí, enfim, você fala de várias coisas que são muito complexas, assim, a questão do Celso Furtado, a questão da heterogeneidade produtiva, né? Porque no fundo é isso, assim, só dá para transformar o padrão de produção de riqueza de um lugar e, portanto, de distribuição dessa riqueza, né, se você mudar a estrutura produtiva, a estrutura de produção, né? E você não faz isso, você não torna a região Nordeste tão industrializada como São Paulo, se não for por meio, mais uma vez, de um projeto nacional e com uma indução forte do Estado. Porque não é algo natural, que surja naturalmente, entendeu? Das forças de mercado, das forças produtivas. Não está no DNA desse modo de produção gerar igualdade, né? O DNA desse negócio é gerar desigualdade social, de renda, regional, entendeu? Então não tem como. Por isso que eu acho que a tua leitura sobre o papel do investimento público, eu não concordo muito com ela. Eu acho que não tem crowding out sempre. Isso aí não é uma regra de bolsa, assim, não é uma coisa que se aplica o tempo todo. Entendeu? O que acontece é o seguinte, existem já vários estudos econométricos mostrando o contrário, de que o investimento, no caso brasileiro, sobretudo, de que o investimento público ele é indutor e complementar do investimento privado, muito mais do que concorrente ou substituto. Entendeu? Ele é crowding out quando você está numa situação de pleno emprego de fatores. Então, realmente, aí nesse caso, não só o investimento... chegou a começar a acontecer na década passada, mas você vê, o PAC, por exemplo, quando você teve uma arrancada de crescimento no meio da década, foi porque o investimento público sinalizou para o mercado, para o setor privado, que havia nichos de investimento rentáveis. E o setor privado veio junto até um certo ponto. Se você pensar que grande parte da economia americana está calcada ou se mobiliza a partir do investimento, do gasto militar, você vai ver que isso é tudo menos livre mercado. Isso é planejamento de cima e embaixo, né? A Alemanha é a mesma coisa, a China é a mesma coisa, né? Então não é algo que possa ser negligenciado, né, por uma trajetória de transformação. A questão da participação que você coloca, eu tendo a concordar com ela, né? Inclusive, grande parte aí da literatura recente sobre isso falou isso. Olha, o PT, inclusive, se valeu desse negócio, né? Como os movimentos sociais todos estavam na base de apoio do PT, né? O PT, como governo, cooptou os movimentos sociais para o seu projeto de política pública, né? Mas também eu não seria tão radical em dizer que não tem efeito positivo nenhum. Tem efeito positivo, entendeu? Tem vários estudos que mostram como, inclusive comparando os setores que tiveram ou não tiveram influência da participação, como aqueles que tiveram vetores de participação mais intensos, mais institucionalizados, etc., tiveram resultados melhores, do ponto de vista do desempenho, do desenho da política, do envolvimento da sociedade, né? Então, assim, eu não seria tão cético com relação a esse vetor. É óbvio que essa participação da qual a gente está falando aqui, ela não é revolucionária, né? Desde o começo eu falei, eu estou falando sempre do ponto de vista do modo de produção que a gente vive, né? Não é a revolução, não tem a perspectiva revolucionária, ela é no máximo reformista, né? E isso, no nosso caso, eu já diria que não é pouca coisa, entendeu? Agora, tem muito para se avançar, né? Tem um curso que a gente dá na ENAP lá, que é só sobre isso. Até a gente é meio provocativo, porque chama assim, planejamento governamental em contexto democrático, que é para falar da dimensão da participação como instrumento do planejamento também, né? Então é
tem o lado da legitimação, que eu acho que domina, mas tem um lado possível de transformação que não é desprezível, né? E acho que a outra questão estava ligada um pouco a essa que você colocou, né? E que tem a ver com as frações de classe, né? Com a disputa, né? Com o conflito distributivo, com a disputa de classe na nossa sociedade. E voltando ao ponto inicial, né? Nós precisamos voltar a ter, na verdade, né? Para enfrentar o monstro do golpismo que está na rua, nós temos que voltar a ter capacidade de mobilização social e de análise crítica da realidade, né? Algo que é fundamental para retomar uma perspectiva transformadora. Nesse sentido, o Observatório, acho que tem uma contribuição importante para dar, e eu faço votos de que consiga alimentar a discussão nessa direção. Muito obrigado, meus caros. Em nome do Observatório de Políticas Públicas, nós agradecemos a brilhante exposição, o debate aqui, que nos foi dado pelo Zé Celso, né? Zé Celso, teu nome mais simples, Zé Celso. Na verdade, levantou muitas questões, né? E há discordâncias, há concordâncias. E também agradecer a presença de vocês, esses que ficaram até agora, né? E até amanhã, Fernando, que horas? 8 horas da manhã, todos aqui. Tem café, tem café. Isso? Tem café. Ok. Tapioca. Aí sim. Não tem jeito. Beleza. Eles não conseguem falar pouco. Prazer, viu, cara? Muito legal.